15 minutos? 10 minutos. Ele falou 10. Tô até vermelha, que tá quente aqui. Essa lâmpada aqui. Oi, a gente tá de novo aqui. Voltamos. Voltamos felizes. As pessoas estão voltando. Ó, Mendigo Literário, Voltem! Professor Leão. Voltem que a gente tem mais Jovem 15 a mais minutos no máximo com o Milton Ratum. Aqui. Já voltou? Voltou. Não, voltou sim, Dani. Aqui, ó. Milton Ratum. Ih, mas foi o Milton Ratum oficial que voltou. Vamos tentar. Volta, aperta aí o botão vermelho. Ai, tô indo, essa mulher ansiosa do meu lado. Aperta o botão. Calma, gente. É tudo muito O novo. personagem Acante diz que qualquer aí, pessoa escreve, pode tá se perguntando. sentir no exílio em seu próprio país. Tá, é verdade. É isso mesmo. Verdade. Bom, ele quer entrar por Tá aqui, bom. então. Adicionar. Ai, desculpa. Me machucou. Livro assassino. 15? É, no máximo, né, gente? Porque a gente já fez quase uma hora. Oi! Oi, voltamos. Tá, então vamos lá. A voz tá ótimo, o som. Melhorou? Ih, Não sei se melhorou lá. Melhorou aqui. Aí tá bom? Você tá ouvindo bem? bom, eu tô ouvindo, mas tá com... Tá com eco. Tá com ela. Tava melhor naquela hora. Talvez seja Wi-Fi. É, eu acho que é Wi-Fi. Aqui, tem uma pergunta. Vamos pegar uma pergunta, Rô. Milton, quando escrevi o segundo volume, Ponto de Fuga. Você imaginaria um retrocesso tão grande? Então... Sombrio. Ele já falou um pouco disso, mas a gente pode retomar. Porque ele falou que sim. Que ele já, que desde antes, quando ele estava começando a escrever A Noite da Espera, isso tudo começou Em 2008, né? 2008. Que ele começou, eu nunca poderia pensar que ia chegar nesse ponto que a gente chegou. Em 2018. A internet tá rodando. A internet do Milton Ratum está um pouco rodando, assim. Ela está desequilibrada. Aqui tava tão bom. Tava bom. Cadê o João? Não, o João outro. O João Ratum. Cadê o João Ratum? E abraço para a região de Cariri, interior do Ceará. Tem leitor no Milton aqui. Opa! A gente vai resolver, gente. O Milton está resolvendo. Ele escreve muito bem. Agora, essa coisa da internet não cabe a ele resolver. Ih, gente, estão querendo entrevistar a gente. O Marci Nelly. Por que chama mandarina? Porque tem uma explicação enorme. Depois árvore de tangerina, frutos. Perene, que dá fruto a vida inteira. A árvore nunca para de... Aqui, tá frutificando. João vai tentar de novo. Só um minutinho, a gente vai chamar. No nosso site tem toda a explicação, Márcia. Mas você gostou do nome? Isso que é mais importante. Sim, recebemos. Ele não tá ouvindo. Não tá, ele tá ouvindo no celular dele, ele vê a gente que não tava ouvindo ele. João Ratum. Acho que a gente tá... Gente, eu tô vermelha, né? É a luz, gente. Não tô com vergonha, não, é só a luz. Criei um ânimo para colocar meus projetos de escrita adiante. Boa, André dos Santos. Escreva muito. Quem sabe um dia vai ter o seu livro aqui na Mandarina. Abraço para Vitória. Ai, gente, é tão legal ver vocês. Roraima! Eu fui para Roraima! Demais! Acho que ele foi jantar. É Clá Pereira. Acho que ele foi jantar, ele tava com fome. Eu falei que tava com fome. Vou entrar lá onde? Na internet, na Mandarina. Falem sobre como conseguir livros autografados. É só mandar. A gente já falou, vamos falar de novo. contato@livrariamandarina.com.br ou então no meu celular da Dani. O meu é 985019955, São Paulo. O meu vou falar um pouco mais devagar, porque ela foi muito rápida, nem eu consegui escutar. São Paulo 11 99609 2031. Vocês podem pedir. O Milton autografa todos os livros e a gente está com uma promoção com os livros da trilogia.
os 2 volumes com 10% de desconto e ainda um brinde que o Milton Ratum está oferecendo para todos os leitores, que é uma edição de bolso de 3 títulos dele. Só um minutinho, a gente está tentando trazê-lo de volta. Então, os 3 livros da edição de bolso, que são Cinzas do Norte, A Cidade Ilhada e o Relatos de um Certo Oriente. Oi, Milton! Acho que agora vai. Milton, eu acho que a gente pode retomar aqui, que alguma pessoa aqui perguntou sobre como é escrever. Você já falou um pouco disso, escrever nesse tempo sombrio que a gente está passando. E aí eu faria um gancho também para falar um pouquinho mais sobre o 4º volume. Está todo mundo curioso para saber se vai ter um reflexo desse momento que a gente está passando. E, por último, alguém perguntou qual seria a sua dica para escritores que estão escrevendo agora. E só no gancho, quando você estava escrevendo o 2º volume, você já tinha em mente que esse momento estarrecedor estava acontecendo? Quando eu publiquei o primeiro volume foi em 2017. 17. E a coisa já estava, né? 2017, depois 2018. Enfim, o terceiro volume, né, não posso falar muito, porque ele é um mistério também, de alguma forma, para mim, mas ele tem a ver com o clima dos anos 70. Né, dos anos 70. Quer dizer, algumas coisas se esclarecem e outras não. Né, porque sempre há no romance algum mistério. Né, sempre há, vamos dizer, é que nem o leitor é um mistério também. Né, ninguém sabe o que o leitor pensa, ninguém sabe o que ele imagina. Né, para alguns leitores, estão ouvindo? Não? Sim, sim. Para alguns leitores, a questão da mãe é a mais importante. Né? Para outros leitores, são os amigos, são tão importantes quanto a mãe, o destino dos amigos. Né? E para outros é a vida do Martim, né? A vida do personagem. Né? Para mim, todos são importantes, porque no romance não há personagens isolados, eles se relacionam, né? Eles têm problemas. Quer dizer, no fundo, há um espelhamento aí na vida do Martim, no trauma do Martim, há um espelhamento no Pontos de Fuga, na vida da Laísa e da Marcela. Né? Quer dizer, como que vamos dizer, como que a Marcela se relaciona com os pais delas. Né? Sim. A relação dela com a Laísa. Quer dizer, para o Martim, o trauma é o pai e o desaparecimento da mãe. Para outra personagem, amiga dele, já é a mãe, a presença sufocante da mãe. Né? Então, isso, vamos dizer, são espelhamentos no romance que vão acontecendo, com destinos diferentes e com saídas diferentes. Porque elas são corajosas para ir embora de São Paulo e viver num outro mundo, que é o mundo, vamos dizer, dos indígenas, que é uma aldeia indígena, né? Que ao mesmo tempo já está ameaçada naquela época. Porque tudo o que está acontecendo hoje na Amazônia, que a gente está vendo com esse criminoso, esse ministro do meio ambiente, do ambiente é a última coisa que ele cuida do meio ambiente. Mas isso é consequência de uma política irresponsável e desenvolvimentista dos anos 70. Foi lá que começou, foi nos anos 70 que começou vamos dizer, a devastação sistemática da Amazônia. E isso está no romance. A abertura de estradas, a Perimetral Norte, a Belém-Brasília, as rodovias para Brasília-Porto Velho, que passa por Vilhena, quer dizer, a expansão agrícola, né, que deu nessa vergonhosa ocupação da Amazônia de hoje,
né? Começou naquela época, na ditadura, né? Quer dizer, permitiu isso. E nunca foi, vamos dizer, de fato, interrompida essa devastação. Ela foi atenuada, foi diminuída em alguns momentos, mas nunca foi barrada, né? Nunca foi barrada. Então, eu acho que são esses temas um pouco difusos, porque a trilogia, se o leitor quiser encontrar um único tema, um único fio condutor, como existe num romance clássico, ele não vai encontrar. Uhum. Porque é uma diluição do enredo, que é uma característica do romance moderno. Quer dizer, o romance contemporâneo, desde do romance moderno, no começo do século XX, ele não tem um enredo muito preciso, né? Ele está um pouco diluído às vezes. E às vezes o enredo é o que importa menos, né? O que mais importa é a linguagem e as relações humanas, os conflitos, né? Humanos, simbólicos, históricos. E você acabou de responder uma pergunta da audiência sobre a reflexão atual sobre o romance realista para o que está acontecendo agora, né? Então, acho que essa pergunta de alguém já foi respondida. Eu também vou aproveitar aqui que teve alguém que falou de uma coletânea que você fez de curadoria para 7 crônicas, para uma ONG da Páginas Histórias. Páginas Editora. Páginas Editora. Acho que é isso mesmo, né? E foi um conto do Milton Ratum. E você foram 7 crônicas escolhidas por ele para dar os fundos para uma ONG indígena. ONGs que você mesmo escolheu, Milton, foi isso? Então, foi a editora, que é escritora também, dona da livraria, uma mineira, Leida Reis. Ela me convidou para escrever textos inéditos. Eu não tinha, porque eu não posso parar de escrever o romance. Eu fiz isso com um conto de 3 páginas e não ia conseguir escrever outras coisas. Aí eu dei a ideia para ela de publicar. Eu selecionei 7 crônicas do meu livro de crônicas e fiz um curto prefácio, uma apresentaçãozinha de 10 linhas, e ela decidiu publicar essas crônicas num livreto. E uma parte, vamos dizer, das vendas vai para essas ONGs da Amazônia. Que são ONGs que trabalham com indígenas, né? E também, vamos dizer, administradas por indígenas, né? Páginas Editoras, só falando com a Página Editora, se ela quiser depois mandar direitinho os dados, a gente divulga também aqui no canal. E dentro disso, só algumas pessoas... Agora em julho. Em julho, lançado em julho. Lançado em julho. E a capa ficou muito bonita. Que bom. Dentro dessa sua generosidade, a gente também quer deixar aqui registrado que o Sarau do Binho é uma outra organização que você está apoiando. E quando a gente vende um livro seu, tem o seu autógrafo, tem o seu brinde, e além disso, os direitos autorais vão para o Sarau do Binho, uma parte vai para o Sarau do Binho, que é uma organização aqui na Zona Sul de São Paulo. E você nos mostrou e a gente está apoiando também. Quem quiser apoiar também é só... Depois a gente manda os dados da Sarau do Binho. Sarau do Binho. Sim, Milton. São coisas... Não, fale, por favor. São, vamos dizer, iniciativas muito modestas da minha parte ou da nossa parte, enfim. Mas é o que a gente pode fazer, além de, vamos dizer... falar desse grande crime, né, que está acontecendo no Brasil, dos grandes crimes. Eu não posso, vamos dizer, ir às ruas agora, por várias razões, porque ninguém pode, ou ninguém deveria ir, só que mesmo quem precisa mesmo ir, é perigoso, mas eu acho que esse não é um momento de silêncio, né? Eu acho que as palavras só não bastam agora. Acho que nós temos que enfrentar essa loucura que está aí, essa loucura destrutiva,
né, que é muito programada, inclusive. Né? Mas, enfim, são as pequenas coisas que a gente pode fazer. Né? Tem um conto, Varandas de Eva, realmente aconteceu ou foi apenas uma ideia? Lembro-me da primeira vez que fiz a leitura do conto e até hoje tenho essa dúvida. Do menino é um conto que fala da formação também. É um conto de formação. Não é um romance de formação, mas é um conto de formação, porque trabalha com exatamente a passagem da adolescência desses meninos, à vida adulta. Né? Olha, isso tem a ver com a minha vida em Manaus, nos anos 60. Aconteceram casos semelhantes, né, à ação do conto, né, a prostituição na Amazônia, como vocês sabem, a prostituição infantil, inclusive, é um absurdo, né, um dos maiores crimes também. Né, quer dizer, a Amazônia tem tantos problemas, tem tantas coisas que a gente não sabe nem por onde começar. Uhum. Né? É a floresta, é a devastação da floresta, da ocupação, invasão de terras indígenas, é a prostituição infantil, é a catástrofe urbana de Manaus e Belém, a violência. São tantos problemas que a gente não sabe nem por onde começar. Né? Quer dizer, mas essas coisas aconteceram mais ou menos na nossa vida. Né? Uhum. E a gente transforma o mais ou menos em literatura. Tem uma pessoa, acho que o José que está escrevendo também é um escritor que está aqui na nossa audiência. Ele fala assim, o Milton sempre fala sobre tradução, como já escutei dele sobre a questão da introdução da linguagem de alguns escritores, como Rosa, no Grande Sertão. Qual a influência da tradução na sua obra? Da tradução do ato de traduzir ou do seu trabalho como tradutor, o trabalho de tradutor, como é que influencia o Milton escritor? Olha, você, na verdade, conhece profundamente um livro quando você traduz esse livro. Eu entendi muito mais os 3 contos do Flaubert, por exemplo, que é um livro que foi agora republicado pela 34. Eu traduzi com um amigo meu, que é um flaubertiano, vamos dizer, um sábio flaubertiano, o Samuel Titan, e quando a gente estava traduzindo, a gente descobria coisas que numa leitura comum em francês eu não descobria. Né? Porque você vai lendo, virando as páginas e lendo, mas quando você para traduzir, e no caso do Flaubert, como em outros escritores, a Virginia Woolf, por exemplo, nos grandes escritores que trabalharam, vamos dizer, com a linguagem, né? em que você sente o esforço de estilo, é isso que eu quero dizer. Ali há um esforço na construção de cada frase. Você vê isso na Virginia Woolf, no Flaubert, no Joyce, em vários escritores. E a gente traduzia juntos, às vezes, e dizia, mas que coisa, como é que a gente vai sair dessa enrascada? Que frase maluca, porque era a construção, a sintaxe, quando não o vocabulário, que às vezes é muito difícil em um desses contos. Então, e aí você também fica imbuído disso. Né? Quando eu traduzi os outros também, Marcel Schob, eu sentia isso também. Né? Então, tanto que depois eu traduzo textos para mim mesmo, eu não publico a tradução, mas para, vamos dizer, o Conrad, por exemplo, é um autor muito difícil. Porque o inglês dele não é um inglês de um inglês, é um inglês de quem aprendeu o inglês. Que é uma loucura isso. Um vocabulário muito preciosista, uma construção estranha da frase, porque ele não se sentia à vontade escrevendo em inglês. Não é? Então, quando você traduz o Conrad, você sente isso também.
esse estranhamento. E isso, às vezes, eu faço só mesmo para entender esse funcionamento da linguagem, né? Como que ela funciona. Eu imagino, lendo agora esse livro, essa tradução do Mahmoud Darwish, da presença da ausência, como que ele conseguiu do árabe transportar do árabe a melodia e a prosódia desse ritmo do Darwish, que é muito difícil. É um dos poetas difíceis, essa prosa poética. E isso, acho que ele passou um bom tempo, né? Um bom tempo pesquisando. Né? Agora, uma pergunta do Dedé Laurentino, acho que é isso. Você escreve cartas como Flaubert? Quando leremos a correspondência de Milton Ratum? O Dedé é um grande amigo de Londres. Ele e a Letícia, queridos amigos, expatriados em Londres. Volta logo. Voltem logo. Aqui está uma maravilha. Muito amigo você, senhor Ratum. Aqui está ótimo. Só falta falar, volte também para o Rio de Janeiro, para Manaus, né? Enfim. Manaus, então. Manaus, então, Rio de Janeiro, ó. Tem outra pergunta. Não, mas Dedé, a gente quer saber das suas cartas. Olha, Dedé, o Dedé é o escritor também e é um ótimo cronista, maravilhoso. Eu não sei, eu escrevi muitas cartas na minha juventude. E depois eu escrevi nos meus romances. Olha, o Relato de um Certo Oriente é uma carta de 189 páginas. Que a personagem, a mulher, está escrevendo para o irmão dela em Barcelona. No Cinzas do Norte, há várias cartas. Do mundo, do tio Han, etc. Na trilogia, há dezenas de cartas. Eu acho que todas as cartas que eu não escrevo, eu transfiro aos meus personagens. Porque eu adoro cartas. Eu adoro correspondência. O romance Ih, parou. A carta é um convite à confissão. Isso é legal. Então, aqui, mas né? eu não tenho escrito muitas cartas, não. Milton, seu livro Dois Irmãos tem algo a ver com Dois Irmãos do Maupassant? Tem alguma coisa. Sim. A Graça tem alguma coisa. Sim, tem alguma coisa do Maupassant, tem de muitas coisas, muitos livros da literatura francesa e do Isaú Jacó também. Do Machado. Machado. E tem um conto do Borges, dos dois irmãos, né, que se apaixonam por uma prostituta, né? Eu acho que é um intruso, salvo engano. Quer dizer, é um tema muito, vamos dizer, muito comum por causa do mito. Não é? Quer dizer, a literatura é mito, né? E o tema dos irmãos rivais é um mito universal, que está em todas as culturas, em todas as mitologias, né? Mas o Maupassant é um dos livros, é um dos autores, vamos dizer, que mais me tocam, que está citado na trilogia. É um dos autores que a mãe lê para o filho, que a Lina lê para o Martim, e dá de presente para ele. É um dos livros que ela deixa para ele, né? O Maupassant. E foi um dos autores que eu li em Brasília, por coincidência, não é porque por nada, não, apenas uma coincidência. Tem Crime e Castigo também no Pontos de Fuga, né? Tem. Tem muitos no Pontos de Fuga. Tem muita referência. Tem muita referência. Isso que eu ia perguntar, é uma forma de homenagear também essa leitura, o que esses escritores te deram? É uma forma de homenagear os escritores que eu admiro muito, mas que tem a ver com a narrativa, né? Por exemplo, tem uma tradução de um trechinho de um grande romance que eu acho que vai ser publicado esse ano ou no ano que vem, que se chama Debaixo do Vulcão.
ou A Sombra do Vulcão, Acraseado, do Malcolm Lowry. E esse eu acho um romance fabuloso, que sempre enfim, me fascinou. E cabia muito a citação dele no Pontos de Fuga. Tá entre aspas só. É numa cena em que ele rememora uma viagem ao Cerrado com a Diná, o Martim rememora isso, e aí ela percebe que ele está triste, que ele está angustiado, e ela diz: a tristeza tem cura. É um verso, é um poema de um autor que ele traduziu e que ela cita para ele. E ela diz: por que você não acredita nesse verso que você mesmo traduziu para mim? Que a tristeza tem cura. E isso... O amor não é para qualquer um também, né? Também. E depois dessa cena ele cita esse trecho do Debaixo do Vulcão, do Lowry. Enfim, não é, sinceramente, não é pedantismo, não é, vamos dizer, uma coisa que o cara quer mostrar, não passa que isso. leu. Não, mas alguém pode achar, né? Eu diria, sinceramente, não, porque nós víamos muitas coisas. Nós recebíamos informações livrescas, porque na nossa república não havia televisão, nem em Brasília, nem em São Paulo. Na verdade, a imagem, para mim, foi a imagem do cinema, nunca da televisão, né? Em Manaus não havia televisão, mas havia um cineclube que passava filmes do Bergman, do Fellini. Imagine, em Manaus, nos anos 60. Demais, hein? Nos anos 60. Então, isso vamos dizer, a imagem da televisão, para mim, é tanto que eu não assisto TV. Só assisto filmes, claro. Só assisto filmes. Embaixador. Eu não entendi muito bem essa pergunta aqui, ó. Talvez... João Jonas. O Embaixador e Halim são homenagens ao gozo da vida? Homenagens ao gozo da vida. O João Jonas é um professor, um ótimo professor. Sei. A gente já vendeu o livro para o João Jonas. Ele é do Colégio dos Meus Filhos, conheço. Olha só. Sim, eu acho que são personagens, vamos dizer assim, que tem, vamos dizer, uma espécie de júbilo, o júbilo de viver, né? Quer dizer, essa vontade de viver. Quer dizer, a coisa do vinho, né? Que passa pelo vinho, pelo prazer, pela leitura, pelo prazer intelectual também, enfim, por essa busca de uma plenitude amorosa que também não se completa. Mas a gente busca. Não, na realidade ela existe, ela é possível. Na ficção é que as coisas são mais complicadas, né? Porque na ficção as coisas não podem dar muito certo, né? Se tudo der certo, é melhor... Não pode, né, Milton? Na realidade também está difícil. Infelizmente não pode. É um mandamento da ficção, né? Se a ficção, se for tudo bem, se correr tudo plenamente, né? Se essa interação entre personagem e sociedade for perfeita, for completa, for cheia, então por que eu vou ler isso? E para que escrever disso também? Pois é, mas aí tem, né? Tem os livros de autoajuda, tem os pseudo-romances, enfim, tem muita coisa. Eu acho que a coisa é mais complicada com o romance, né? Porque tem que ter um problema, né? Quer dizer, qual é o problema? Você pergunta, o leitor se pergunta. Ele está na página 80 e aí às vezes ele se pergunta, mas qual é o problema? Qual é o conflito aqui? Se não tem nenhum conflito, fecha o livro e vou embora. Não é? E isso você sente quando você lê o livro,
né? Como que essa questão é elaborada? Como que essa tensão das relações humanas e dos conflitos, elas são elaboradas subjetivamente também. Porque há um foco, por isso que eu gosto muito da Virginia Woolf, do Conrad, que são autores do automodernismo, mas que ensinam a gente, né, até a escrever e a pensar a literatura, o Dostoiévski, eles têm o Tolstói, eles têm um foco, vamos dizer, na história, na realidade, vamos dizer, ou no circunstancial, mas tem um outro foco voltado para o interior, para a subjetividade dos personagens. E é esse equilíbrio que, para mim, é fascinante. Né? Porque há grandes autores geniais, como a Clarice, em que o foco dela é interior. É uma subjetivação, vamos dizer, quase extrema, não é mesmo? Salvo em A Hora da Estrela e em alguns contos. Sim. Mas a Paixão segundo GH, quer dizer, vamos dizer, do mundo que o Benedito Nunes, voltando ao início, a dedicatória, ele trabalhou muito bem no drama da linguagem. Né? O Benedito, ele decifrou um pouco, não tudo, porque é impossível, ele decifrou um pouco a Clarice. Falou do amor platônico do Guimarães Rosa, né? de Adorino. Então, é esse equilíbrio que, vamos dizer, que eu vejo como entre o interior e o exterior, que eu vejo como, vamos dizer, referência no meu trabalho, que evidentemente é infinitamente mais modesto que dos escritores que eu citei, mas que são faróis, são bússolas, né? que a gente vai buscando, né? aqui e ali, e vai elegendo os seus autores. Mesmo quando você gosta mais de um do que do outro, eu sempre, vamos dizer, prezei vamos dizer, pelo esforço de estilo que cada um fez. Né? Se para mim o Flaubert é mais importante que o Balzac, o Flaubert não teria existido sem o Balzac. Bom, a última pergunta, então, para vocês jantar, e a gente também, é a do Dedé de novo. O que você aprende com Carlos Drummond e o que a poesia ensina na sua prosa? Com Drummond, eu aprendi, vamos dizer, primeiro a ler uma grande poesia de língua portuguesa. Né? Quer dizer, e a questão do passado, da memória do passado, na obra do Drummond, que tem, vamos dizer, o tema é um poeta de 7 faces, né? Quer dizer, eu acho que o amor e o erotismo na obra do Drummond ensinam muito. Inclusive, a pergunta é muito interessante porque o Drummond está na epígrafe do Dois Irmãos, né? Da casa que se desfaz, por exemplo, da fazenda também, dos retratos, né? dos mortos, né? Esse tom um pouco elegíaco, às vezes, né? do que passou, né? Essa espécie de rememoração, né? da vida familiar. Isso me pega muito na poesia do Drummond. É impressionante. Né? E a partir disso, a poesia na minha obra, quer dizer, ela entra, sobretudo no Relato de um Certo Oriente, em que o texto, a narrativa, ela é um pouco lírica, e em todos os outros, onde a presença dos poetas é fundamental. O Norton Jodorado tem um poeta grego, lá no Médio Amazonas, perdido, um tradutor. Né? No Dois Irmãos tem um poeta, o Laval, o Antenor Laval, que é assassinado, o professor. No Cinzas do Norte tem também artistas e poetas, e está cheio de poetas na trilogia. Sim. Né? Talvez eu seja mesmo um poeta frustrado. No Ponto de Fuga, que é o que a gente acabou de ler, né? Foi o último, tem tantos trechos líricos, salta aos olhos, assim, são trechos lindíssimos.
A gente... Mas tem muita coisa roubada também, que eu peguei de alguns dos meus autores, dos meus poetas preferidos, dos escritores também, muita coisa que eu emprestei, porque vamos dizer, é um erro a gente pensar que você escreve que tudo é original, porque não é. Não é. Você imagina, quando você lê o Ulisses, está falando do romance de formação, no Joyce, no Ulisses do Joyce, tem uma frase, tem um trecho lá que ele diz: mas nós temos ou não temos o Wilhelm Meister, do Goethe? É uma frase dele. Aí ele fala, né, de um mar de problemas, a Sea of Troubles, um mar de dificuldades, de problemas, que é a vida. Uhum. Ele fala do romance dos anos de aprendizado, do Goethe, na frase anterior, temos ou não temos o Wilhelm Meister? E depois ele fala, esse mar de problemas, de dificuldades. É o romance de formação. Você vê como ele... Sim. O cara é genial, né? Ele fala do romance de formação e, vamos dizer, dá um exemplo. O que é um romance de formação? É a travessia desse mar de dificuldades. Sea of Troubles. Troubles, que é uma palavra bonita, né? Trouble, linda. que é troublé em francês, e trouble, a origem latina é túrbidos, que é a água turva, a agitação da... Túrbidos, turvo, é a agitação da água. E quando ele fala a Sea of Troubles, ele está pensando na água, na origem, no ótimo. Fazendo assim. O turbilhão da água também. No turbilhão, na água agitada, na água em que ofusca, a tua visão turva também. É lindo isso. Tudo é muito bonito, né? Esses caras, depois que você lê a Virgínia, Rosa, esses atores... A gente lê Milton Ratum e... Não, dá vontade sim, senhora! A gente lê! Você lê o Joyce, Dostoiévski, a gente lê Milton Ratum. Não. Muito obrigada, Milton. Perdem o tempo. Roberta, estamos aqui muito emocionadas, gratas e esperamos você em breve. Obrigado aos amigos. Olha, obrigado a vocês duas, aos amigos e leitores, as queridas e queridos amigos e leitores. No começo saiu meio assim, falho, mas... Foi tudo bem. Mas no final sempre dá certo. Foi ótimo. Obrigada. Boa noite. Boa noite a todos e todas. Obrigada a todo mundo. Obrigada, boa noite e bom jantar. Obrigado. Tchau. Obrigada. Tchau. Só um minuto, olha. Essa vai ficar na live, Gravado. vai ficar gravado por 20